Tem muita dica legal na internet de como passar no Enem, que muitas vezes ajudam muito, mas a gente tem que ter em mente que grande parte dessas dicas foram criadas por pessoas que eram os melhores alunos das melhores escolas. Então essas dicas têm meio que uma validade limitada para o cidadão comum, para 99,9% da população. Porque a real é que aprender algo do zero e sem base é totalmente diferente de aprender sendo que você saiu da melhor escola do mundo. Então eu pensei em fazer um vídeo falando umas coisas mais genéricas que eu aprendi em relação a estudar, vindo de uma pessoa que teve um resultado excepcional de passar na maioria das medicinas públicas, mas que também veio de uma base não muito forte. E aí um pouco de contexto, quando eu decidi voltar a estudar e tentar passar em medicina, eu estava com uma base super fraca. Pra você ter uma ideia, a minha primeira redação eu tirei 3. Eu não tinha a menor ideia do que cairia ou não no Enem, eu não conhecia a matéria. Eu não tinha tido metade da matéria no meu ensino médio, porque eu troquei várias vezes de escola no ensino médio por uma questão financeira e acabei tendo matéria repetida e não tendo um monte de matéria. Então eu tive que meio que ir construindo minha base e demorou alguns anos até eu passar na medicina da USP, não foi algo imediato, porque eu tive que construir esse conhecimento. Não era uma questão só de ficar revisando o que eu já tinha feito e treinando questão. Essa coisa de ficar só treinando questão, ela é bem melhor para quem já tem uma base, para quem conhece a matéria. Quem tem que passar a conhecer a teoria tem um trabalho extra gigantesco aí pelo caminho. Então vamos lá, primeira coisa que eu quero falar, eu vou colocar meio que em ordem de importância aqui no começo do vídeo que eu acho mais importante você ouvir, tá? A primeira coisa é a questão de desânimo e de evolução. Eu entendo o desânimo de querer passar num curso concorrido no Enem, que é extremamente difícil, e isso às vezes faz com que muita gente deixe de estudar. E aí o que eu tenho para falar em relação a isso é que é difícil mesmo e, às vezes, no geral, exige muita paciência. Poucas pessoas conseguem começar com uma base fraca e em menos de um ano passar no curso mais concorrido de todos. E, infelizmente, se você tem um sonho parecido com esse, você vai ter que se submeter a esse sistema e enfrentar isso. E aí, qual que é a coisa boa que eu tenho para dizer em relação a isso, que é o que me ajudou muito e que é o que eu acho que mais ajudaria todos vocês de longe, assim, mais que qualquer outra coisa. É difícil ir do 0 ao 100, mas não é tão difícil ir do 0 ao 1, do 1 ao 2, do 2 ao 3. Você precisa ter um pensamento de que o conhecimento é cumulativo e que você vai evoluindo conforme você vai estudando. Mas para evoluir conforme você estuda, você precisa ter um sistema seu para avaliar se você está evoluindo ou não. O que eu mais vejo por aí é um monte de gente que fica comparando a sua nota no Enem de um ano para o outro para ver se evoluiu ou não. Primeiro, esperar um ano inteiro para você ver se evoluiu ou não faz sentido nenhum, né? Porque caso você não tenha evoluído, não tem mais o que fazer depois de um ano e você perdeu um ano de vida. E segundo, que esse é um péssimo jeito de avaliar se você está evoluindo ou não, porque a nota no Enem depende de tantos fatores que no limite é quase que arbitrária. Ela depende do TRI, ela depende da dificuldade da prova, ela depende de como está a concorrência do Enem naquele ano. Então não tem como você usar a sua nota para comparar com o ano anterior para dizer que realmente evoluiu ou não em relação ao conhecimento. E tem uma outra questão que é pouco falada, que é a seguinte: é muito difícil manter o ânimo, manter a energia, manter a determinação se você não sente que está evoluindo. Então não dá para você ter esse prazer de estar evoluindo apenas uma vez por ano. Você precisa tornar isso um pouco mais frequente na sua vida. E para fazer isso, você precisa desenvolver o que eu estou chamando aí de um sistema para avaliar a sua evolução. Isso envolve muito a sua autocrítica em relação ao que você está aprendendo ou não. Então, qual que é o cenário ideal em termos de você perceber ou não se está evoluindo ou não e ter algum controle sobre isso para poder tomar decisões na sua vida para ir atrás daquilo que você não está aprendendo e aos poucos ir evoluindo. Idealmente, e isso demora um pouco para ser desenvolvido, você deve ser capaz de, na sua própria mente, pensar em relação a quais são os tópicos que você precisa saber para a prova, quais são as habilidades que você precisa ter para passar na prova do Enem, e para cada uma delas você ter uma avaliação sua. Estou sabendo isso, não sei nada disso, preciso melhorar nisso. E assim você pode fazer um plano para remediar o que você está identificando que é uma falha sua antes de passar no Enem. O jeito que eu penso em relação a isso é bem simples e qualquer pessoa pode tentar fazer isso. Eu penso que cada tópico que eu preciso saber para o Enem é um copo. Então eu tenho na minha mente vários copos que precisam ser preenchidos com o conteúdo, com o que eu preciso saber
daquela matéria para o Enem. Um copo vazio é uma matéria que eu nunca estudei, um copo cheio é uma matéria que eu sei tudo sobre a matéria, sei fazer as questões daquela matéria, e a maioria dos copos estão no meio do caminho, porque eu sei um pouco, mas erro um monte de questão, ou porque eu deixei de lado uma parte da matéria. E aí eu tenho na minha mente vários copos, e o que eu penso é, conforme eu vou enchendo todos esses copos, o dia que eles estiverem preenchidos, e aí você pode fazer copo para tópicos, mas você também pode fazer tópico para habilidades. Saber fazer uma redação, ter uma estratégia de prova, e aí o céu é o limite. Mas o dia que eu preencher todos esses copos, e durante o estudo vão surgindo copos novos, né? Porque nem sempre você sabe que existe um tópico ou não. Mas o dia que eu conseguir preencher todos eles, aí finalmente estou pronto para passar em qualquer coisa. E aí é óbvio que dependendo da concorrência e da dificuldade da prova, você não precisa nem ter metade dos copos e você nem precisa ter um copo completamente cheio. Você pode ter alguns copos preenchidos pela metade. Mas conforme vai aumentando a dificuldade do curso que você quer, da faculdade que você quer, você vai tendo mais copos que precisam estar mais cheios ainda. Mas o lance é, só de você ser capaz de identificar esses copos e fazer um plano para encher um dos copos, você já está muito na frente de quase todo mundo, que simplesmente fica estudando na inércia. Porque uma das piores coisas que você pode fazer é estudar por estudar e não estar evoluindo com esse estudo. Porque não adianta você estudar algo pela semana inteira, se 2 semanas depois você não vai lembrar nada sobre aquilo e não vai conseguir fazer questão nenhuma sobre aquilo. Por isso que é extremamente importante você desenvolver essa sua autocrítica do tipo, tem esse copo aqui, estou sabendo o que é necessário para o Enem? Se você não estiver sabendo, não é que você precisa sair correndo no dia e tentar resolver isso, mas você precisa anotar em um lugar que até o final do ano eu preciso voltar nesse copo e preencher ele um pouquinho mais, para estar um pouco mais preparado para a prova. E aí, voltando no assunto disso que eu tô falando, que eu falei que eu ia falar sobre desânimo e evolução. Para mim, os dois estão muito vinculados. É muito difícil não estar desanimado se você não sente evolução nenhuma. Isso é natural, é óbvio que você vai ficar desanimado. Imagina ter que esperar sempre 1 ano para saber se melhorou ou não. E em contrapartida, é muito mais fácil estar animado se a cada mês você pensar, nossa, eu só tinha 5 copos, agora eu tenho 10 copos. Esses 5 copos não estavam nada preenchidos, agora eu tenho 10 copos e 5 deles estão pela metade. Assim você tem um controle muito maior e você é capaz de enxergar uma luz no final do túnel. Você começa a perceber que evoluir é inevitável e que apesar de não ser uma coisa imediata essa evolução, não vai acontecer do dia para a noite, você tem um certo controle de conforme vão passando os meses, as semanas, você sente que está melhorando, você sente que está mais preparado. E quando vier o resultado da prova, mesmo que não seja perfeito, você vai conseguir pensar, mas eu evolui muito esse ano, que eu saí de um cenário que eu tinha só esses copos e agora eu tô nesse novo cenário. Então isso que eu tô te falando é essencial para quem quer passar num curso concorrido. É mais essencial do que um estudo isoladamente, porque isso diz respeito a todos os estudos. E digo mais, não é só pro Enem, é para qualquer prova. Mas vamos lá, só para deixar isso um pouco menos subjetivo, para você não achar que é coaching, deixa eu dar nome aos bois e te ensinar a fazer algo a respeito. Isso tudo que eu tô te falando é uma área do conhecimento que se chama metacognição, que é uma das áreas das ciências cognitivas, que basicamente estuda como você aprende melhor. E essa metacognição se trata, em parte, de fazer essa autocrítica em relação àquilo que você está sabendo ou não, que foi meio que o tema dessa primeira parte do vídeo, mas tem outras coisas relacionadas à metacognição. Mas para esse vídeo, o que eu quero que você tenha em mente é essa questão dos copinhos e ir preenchendo esses copinhos, porque é algo essencial para você identificar se está evoluindo ou não e com isso ter um certo ânimo para estudar, porque é muito difícil estudar às cegas sem ter ideia se está funcionando o seu estudo. Então vamos lá, o que você pode fazer a respeito? Primeiro você tem que criar esses copinhos. Quem começa a estudar para o Enem nem sabe quais são os tópicos que precisa estudar para o Enem. E aí você tem 3 jeitos, mais ou menos, de identificar quais são esses copinhos. Primeiro tem o documento oficial do governo, que chama Matriz de Referência Enem, que deveria te falar o que cai na prova. Na minha experiência, aquilo lá é meio que um enigma, não dá para saber bem o que cai na prova. Porque é escrito de um jeito para ficar meio genérico, para que qualquer coisa esteja dentro daqueles tópicos. Isso é minha opinião, é um pouco polêmica. Segundo jeito é você pegar um cronograma Enem. Cronogramas Enem, em teoria, se são focados no Enem, vão te dar os tópicos que caem na prova. Só tem que tomar cuidado para pegar de um lugar que você considera
confiável e não pegar um cronograma de vestibulares em geral. Porque tem muita matéria que, por exemplo, cai na FUVEST que não cai no Enem. E aí tem um terceiro jeito, que na minha opinião é o melhor deles, mas é de longe o mais trabalhoso, que é você avaliar todas as últimas provas do Enem e ver quais tópicos caíram nessas provas. É claro que sempre pode cair uma coisa que não caiu antes, mas isso eu acho que te dá uma fotografia mais real possível do que cai na prova. Então é isso, te deixando um pouco mais concreto o que são esses copinhos. E aí você tem um segundo trabalho, que é começar a preencher esses copinhos, e aí a gente está falando de estudar mesmo a matéria, e aí tem coisas que eu gostaria de falar sobre isso, eu vou falar já já, e você tem um outro trabalho, que é aí a autocrítica, que é avaliar se o seu estudo começou a preencher aquele copinho ou não, porque fazendo isso, você tem condições de avaliar seus pontos fracos, de avaliar o que você precisa melhorar e finalmente fazer um plano para resolver esses problemas. E aí eu vou te falar 3 jeitos um pouco mais objetivos de fazer essa avaliação, mas assim, você depois de um tempo, depois de começar a pensar a respeito do que eu estou te falando e começar a tentar pôr em prática, você é capaz de simplesmente pensar em relação a um tópico, lembrar dele e avaliar, eu sei fazer isso, eu não sei fazer isso, eu lembro que foi falado sobre esse tópico, eu consigo acertar alguma questão, eu lembro de alguma questão, você consegue fazer isso de cabeça, mas tem os jeitos mais práticos. Um deles é, fazendo um monte de questão em relação ao tópico, você é capaz de avaliar depois de fazer as questões se conseguiu fazer elas ou não. Se você não conseguiu fazer nenhuma dessas questões, eu diria que seu copo não está lá muito preenchido. E aí você precisa anotar em algum lugar, ligar um alarmezinho na sua cabeça de que em algum momento você precisa voltar nesse tópico e ver em que lugar você falhou e tentar de novo, infelizmente. Um outro jeito prático de checar se você está sabendo algo ou não é tentar contar o que você aprendeu de alguma matéria para uma outra pessoa. Então você chega, sei lá, você teve uma aula de ecologia no dia seguinte você conta para os seus pais o que foi essa aula. Se você lembra a grande parte da aula e é capaz de contar a grande parte do que você aprendeu, quer dizer que seu copo está meio preenchido, porque você aprendeu algo naquela aula. Não é que você saiu da aula sem nenhuma evolução, você teve alguma evolução. E aí tem um jeito mais sofisticado, mais difícil, mas o melhor deles, que chama revisão ativa, que eu vou deixar um vídeo na descrição para você procurar depois, mas seria um estilo de revisão que você faz para checar se você lembra grande parte do que você aprendeu também, parecido com contar para alguém, mas com um pouco mais de detalhes e um pouco mais focado em vestibular. Mas depois você dá uma procurada no que é. Se você é capaz de fazer uma revisão ativa de algum tópico, quer dizer que seu copo está bem preenchido para aquele tópico. E aí tem mais uma coisa que eu quero falar nesse vídeo. A minha ideia era falar de várias outras coisas, mas eu já vi que tomou muito tempo. Então só vou falar de mais uma coisa que eu acho de extrema importância, e aí seria sobre individualidade e procrastinação. E aí também, se você está gostando desse estilo de vídeo, que eu não faço vídeo assim normalmente, eu faço vídeos bem mais objetivos, deixa um comentário aí que eu faço mais vídeos dessa forma, mais reflexivos, que se você achar que esse tipo de vídeo te ajuda bastante também, seria um prazer fazer mais vídeos assim. Mas vamos lá, segunda coisa, individualidade e procrastinação. A gente vive numa era que tudo tem uma fórmula pronta para resolver um problema qualquer. Então, em termos de vestibular, você vai ter cursinhos com as suas próprias fórmulas. Aqui no YouTube você vai ter os youtubers que têm o seu método especial para passar no vestibular. Cada um tem uma fórmula mágica. Isso aí é um negócio que é legal você entender como as pessoas pensam e roubar algumas ideias delas, mas uma fórmula funciona para quem desenvolveu aquela fórmula. Ela não vai funcionar para todo mundo, porque cada pessoa é de um jeito. E na nossa insegurança em relação ao estudo, a gente acaba esquecendo que o jeito que a gente funciona é completamente diferente do jeito que as outras pessoas funcionam. Então usar o modelo pronto delas não vai funcionar tão bem para você como funcionou para elas. E aí eu consigo pensar de imediato aqui em 2 dimensões que você é completamente diferente dessas outras pessoas. Você vai ser diferente do jeito que você aprende, cada pessoa aprende de um jeito. Tem gente que precisa ouvir algo, tem gente que é mais visual, tem gente que precisa contar uma história, tem gente que gosta de ler. Cada pessoa aprende mais de um jeito. É comum você aprender de um jeito cada matéria. Às vezes o jeito que você aprende matemática é completamente diferente do jeito que você aprende humanas. Então, quando eu te dou uma fórmula, faça isso para todas as matérias, também não vai funcionar de um jeito perfeito para você. Então, essa seria a primeira dimensão. Você simplesmente aprende de um jeito diferente das outras pessoas. Cada pessoa aprende melhor de um jeito. E só você consegue dizer como você aprende melhor, e você precisa experimentar várias fórmulas até achar
a melhor forma para cada matéria. E a segunda dimensão é, o jeito que você vai sentir algum tipo de prazer estudando é completamente diferente do jeito que as outras pessoas sentem prazer. Tem gente que sente prazer mais vendo um vídeo, tem gente que sente prazer lendo, que é uma dimensão um pouco diferente. E aí, indo para a questão da procrastinação. É natural você ter uma tendência bem maior a procrastinar se primeiro você está desanimado em relação ao estudo, que foi o que eu falei na primeira parte do vídeo, e aí a gente pode considerar esse desânimo, você não vê um fim para o seu estudo, você não vê que está evoluindo. É muito difícil ficar animado se você estuda e não vê nada caminhando. Isso leva à procrastinação. E tem uma outra coisa relacionada a sentir algum prazer estudando. É muito difícil não procrastinar se estudar for a coisa mais chata do mundo. E normalmente é chato estudar se você simplesmente está seguindo um modelo pronto que não foi feito para você. Então você precisa personalizar seu estudo, dar a sua cara para o estudo, fazer coisas que para você faz sentido, que para outros talvez não façam, mas faz sentido para você porque você aprende enquanto se diverte, por exemplo. E aí eu fiz um vídeo recente de livros de natureza que eu li para passar no vestibular, que não são acadêmicos. Foi um prazer ler aqueles livros. Para muitos pareceria uma perda de tempo, porque são livros extensos, mas eu estava sentindo prazer e aprendendo simultaneamente. Mas esse é o jeito que eu funciono. Talvez não funcione para você. Para mim também funcionava ver uns vídeos bem curtos na internet de curiosidades científicas, de coisas que não caem tão diretamente no Enem, mas servem de contexto para eu finalmente entender o porquê que eu preciso usar aquela fórmula, ou entender um pouco mais da matéria, isso me ajudava. Mas você nem precisa ir além como eu ia. Basta você testar videoaulas diferentes no YouTube e achar um professor que fala a sua língua, que você acha aquela aula prazerosa de ser vista, um professor que faz piadas e você gosta de piadas na aula. E aí você precisa experimentar e ver como tornar uma matéria que seguindo o modelo pronto seria chatíssimo aprender, você faz coisas a mais para torná-la um pouco mais divertida. É claro que você não vai ter como fugir muito da teoria e da prática, você vai ter que estudar aquela matéria e fazer questões daquela matéria. Mas colocando umas coisas divertidas no meio, não só você consegue aprofundar um pouco mais naquela matéria, como você passa a não achar estudar a coisa mais chata do mundo. Então passa a pensar que você é a melhor pessoa possível para fazer o seu próprio plano de estudo e para identificar qual que é o melhor jeito que você aprende. E claro que para fazer isso você precisa de um tempo, precisa testar, precisa experimentar, não é algo imediato. Você precisa se submeter a isso para isso começar a fazer sentido. Então, para fazer um fechamento geral, eu falei primeiro de desânimo e evolução. É difícil não ficar desanimado se você não sente que está evoluindo, você precisa fazer algo a respeito. E depois eu falei de individualidade e procrastinação. É difícil não procrastinar se você está extremamente desanimado e se estudar é extremamente chato para você. Então você também precisa fazer algo a respeito e o caminho para não ser tão chato estudar é você testar formas diferentes que para você façam mais sentido e que seja meio que prazeroso mesmo estudar. Porque algo que ficou muito nítido para mim depois de muitos e muitos anos estudando é que eu tenho extrema dificuldade de estudar seguindo as regras, os jeitos e o tempo dos outros. Agora, quando eu faço minhas próprias regras, quando eu escolho minha agenda e como eu vejo o melhor jeito para estudar cada coisa, eu gosto de estudar. Passa a ser legal estudar. E é isso que eu desejo para todos vocês, porque no momento que você passa a sentir algum prazer estudando e simultaneamente consegue criar esses copinhos e ir preenchendo esses copinhos e avaliar se esses copinhos estão sendo preenchidos, é inevitável que você vai evoluir muito e em algum momento você vai passar no que você quer. Então por hoje é isso, eu vou deixar aqui no final o vídeo que eu falo dos livros de natureza que eu li, que eu senti prazer lendo e me ajudaram muito. Você dá uma olhada depois e eu espero que esse vídeo te ajude muito. Obrigado.